gente, tudo bom? Eu sumi, eu sei, tá? E eu pensei, eu vou voltar a fazer os vídeos pra cá como se nada tivesse acontecido. Só que daí me deu aflição, porque a última vez que eu gravei alguma coisa pra cá foi quando eu terminei God of War, da Rina Kent, o livro. E daí depois eu não falei de mais nenhum livro que eu li. E eu li muito livro legal nesses últimos tempos. Muito livro legal mesmo. Tipo, uns debuts, uns arcs, uns nacionais, Kingdom Unlimited aí, autores nacionais também. E daí eu pensei, gente, como que eu vou organizar isso? Daí eu vou começar, ao invés de fazer um grande vídeo, meio falando de todos, que daí ia ser gigante até pra mim, tá? O vídeo, eu resolvi que eu dividi em blocos, assim, sabe? Então, hoje eu vou falar dos livros da Rina Kent, que eu finalizei, que agora eu finalizei todos os livros já lançados dela, então, assim, tô muito feliz. Então eu vou começar por esses, porque daí já, né, já acaba essa parte. E daí depois eu penso nos outros vídeos, tá? Mas hoje vai ser sobre os livros restantes que ainda faltavam pra mim depois de eu ter terminado God of War. No caso, Kiss the Villain, que é o primeiro dos villains. O segundo dos villains, que é o Hunt the Villain. O terceiro ainda não lançou. E a trilogia Vipers, que eu já finalizei, que é a Sweet Venom... Não, desculpa. Beautiful Venom, Sweet Venom e Tempting Venom. Então, assim, eu vou falar desses 5 livros aqui agora. Um pouco sobre o que eu achei, um pouco sobre a historinha, porque eu não consegui fazer vlog. Gente, eu não consegui fazer vlog de nada de leitura, tá? Então vai ser meio esses vídeos bate-papo aqui falando. Pode só escutar também, não precisa ficar olhando pra minha cara. Então, assim, 3 fãs que assistem aqui o meu canal, pode pôr também de podcast aí, se você gostar. Enfim. Agora vamos começar. Começando com Kiss the Villain. Gente, eu fui nesse livro muito com o coração aberto, apesar de eu ver as pessoas ou odiando ou amando ele. O livro vai ser a história do Caden Davenport, que é o novo professor de lei criminal, acho, da faculdade. E o Gareth Carson, que é o irmão mais velho do Killian Carson, sabe? Do Legacy of Gods, beleza. Só que assim, gente, começa o livro com o Gareth querendo se vingar do líder dos Serpents, tá? Que é o Julian. Então ele vai numa festa dos Serpents e ele coloca um negócio na bebida do Julian. E daí ele fica esperando dar efeito pra ele perseguir o Julian e fazer alguma coisa com o Julian no segredo aí pra, enfim. Daí ele faz isso. Só que daí, quando ele tá sozinho com o Julian num quarto lá, e ele tá desacordado, o Julian, ele começa, tipo assim, a mexer assim com o Julian. E daí ele percebe, tipo assim, como assim? Hã? Tipo, o Julian não tem essa tatuagem na barriga. E daí ele percebe que não é o Julian. Que alguém, tipo, tava usando a mesma máscara do Julian, sei lá o quê. Só que essa pessoa também não foi a que tomou a droga. Porque realmente, que tomou a droga foi o Julian. Só que em algum momento no caminho até ele seguindo o Julian foi pra outro lugar e ele seguiu a pessoa errada. E daí, quem é esse cara? O Caden. E daí o Caden, ele fica assim, você ia fazer tal coisa com o Julian? Então vai tomar do mesmo remédio. E daí, enfim, começam coisas e assim, gente, vibes primeiro capítulo de God of Malice, tá? De Deus da Malícia. Então, assim, quem leu sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu comecei o livro bem traumatizada. Bem traumatizada. Eu comecei o livro meio assim, meu Deus, não sei se tô pronta pra isso. Depois vai acontecendo outras coisas, né, depois desse choque inicial. Só que é um livro que eu gostei bastante. Eu acho os dois doidos? Sim. Tóxicos? Sim. Muito estranhos? Sim. Só que eu curti os dois personagens. Eu gostei das motivações deles, né, das questões deles. E eles faziam sentido pra mim, sabe? Tipo assim, não era um casal que eu via e eu falava assim, nossa, nada a ver. Não, era um casal que eu via e eu falava assim, cara, beleza, aceito, sabe? O legal desse livro é que o Caden, ele também traz uma nova coisa pro mundo da Rina, que a gente não tinha visto ainda, que é a parte de clubes secretos, seitas e sei lá o que é dos
dos Vipers lá, da Vancor, né? Que vai depois desenvolver um pouco mais na trilogia de Vipers. Então, assim, tem essa coisa a mais aí, né? Que foge um pouco de máfia e vai pra essa coisa de, tipo, pessoas com muito dinheiro que acham que controlam tudo e são homofóbicas, misóginas e tudo de ruim que há no mundo. Então é interessante, assim, trazer essa parte. E é uma coisa também interessante porque o Caden, ele não é a favor dessas seitas, tá? Da Vancor. Então ele tá em um momento que ele tá contra elas, mas ainda no poder delas, entendeu? Então, assim, é bem complexo essa parte. Principalmente porque tem questões aí, né, de homofobia. Então, assim, não podem descobrir dele do Gareth. E também tem coisas do passado dele que ele não quer que o Gareth descubra. E, enfim, toda uma questão. E tem um porquê ele ter ido pra faculdade onde o Gareth estuda. Tem um porquê tudo, sabe? Então, assim, o desenrolar da história é muito interessante. E eu acabei gostando muito do livro, assim, não é o meu favorito, tá? Mas, assim, eu gostei. Eu entendo porque as pessoas ficam meio odeiam ou amam, tá? Mas eu tô meio assim, eu gosto muito, mas não é meu favorito. Então eu posso dizer que eu tô meio mais pro amo do que do odeio, tá? É só aquelas coisas iniciais que eu fiquei bem incomodada, assim, sabe? Agora, vamos falar do maior de todos, tá? Eu acho que ele só não ganha de God of Fury pra mim, tá? Só que assim, gente, Han the Villain, tá? Han the Villain. Presta atenção, tá? Presta atenção. Vai ser a história do Julian e do Vaughn. Quem é Julian e Vaughn? Julian é o líder dos Serpents lá da faculdade. E ele é filho do Pacan da Bravta de Chicago, tá? O Vaughn, ele é filho do Pacan da Bravta de Nova York, que é o meu querido Kirill Morozov e sua esposa Diva Sasha, tá? Então, assim, já vem com tudo esse livro. Eu já estava com altas expectativas, tá? E a gente descobre que o Julian e Vaughn, muito antes do que tá rolando na faculdade, eles já se conheciam e já tinham uma ligação, tá? Porque eles fazem parte, quando eles têm 15 anos, de um acampamento que meio que a galera da máfia russa quis fazer pra meio fazer com que as famílias parassem de se odiarem e passarem tempo juntas, mas mais as gerações novas. Então, assim, a gente vai ver o Nico, mais jovem, que é muito amigo do Vaughn, e o Julian tá lá nesse acampamento, só que, tipo assim, o Vaughn não tinha muito contato com esse Julian antes. Então você vai ver essas dinâmicas aí, né, eles treinando, eles sei lá o quê. Mas isso, assim, é bem o começo do livro. Eu acho que, assim, vai até, sei lá, aqui do livro. É bem isso, sabe? E acontecem coisas, tá? Que daí não tem um final, assim, que a gente vê concreto. E daí, do nada, pula pro tempo, pro presente. E daí a gente começa a entender um pouco algumas interações que o Julian e o Gareth vão ter. Porque o Gareth foi... Desculpa, o Vaughn, ele na verdade estuda nos Estados Unidos. Só que ele vai bastante pra Inglaterra pra encontrar com a galera de Legacy of Gods, que são amigos dele. Porque ele é parte lá dos Hitans, né? Ele é um dos que fazem a iniciação, essas coisas. E numa dessas, ele também... Ele fica encontrando com o Julian sem querer. Até que acontece que o Julian, ele fica meio atrás do Vaughn. No sentido de, tipo assim, provocando ele, essas coisas, dando em cima dele. E o Vaughn totalmente, tipo assim, eu não sou gay. O que você tá fazendo? What? Sabe? E o Julian até faz um negócio lá que, assim, eu particularmente achei muito engraçado, né? Porque eu achei muito doido, mas eu sei que incomodou muitas pessoas, mas eu achei incrível, tá? Aquela cena do... Poderia ser nós dois. Enfim, não vou entrar em detalhes, porque spoilers. Mas eu gosto... Gente, eu gosto muito da relação dos dois, porque vai nessas coisas e vai crescendo os sentimentos deles num nível que, assim... O Vaughn, ele começa a ir quase toda hora com um jatinho particular lá pra Inglaterra. Só que o Julian, ele não tem pais que entendem ele. Ele tem, tipo, uma irmã que ele ama, ele tem irmãos aí por aí, né? Mas que, tipo, ele não liga muito, assim. Só que o pai dele é totalmente abusivo, escroto, tá? E é uma coisa que o Julian... que o Vaughn descobre quando eles estão naquele acampamento.
Que é uma coisa que até, tipo, é o que um pouco que aproxima eles, no sentido de, tipo, ele ir lá conversar. Aconteceu umas coisas aí no acampamento que daí vai mudar muitas coisas aí, mas eu não vou... Envolve uma caverna, tá? Enfim. Então, você percebe que, assim, o Julian fica correndo atrás, e o Vaughn começa a dar um pouco partes, assim, dele, sabe? Só que não totalmente. E você sente que o Julian, ele sente isso, sabe? Então é uma coisa que frustra ele, porque ele tá se doando completamente e o Vaughn meio que se prega ainda. Prega? Meio que se prende ainda. Então, assim, ele não admite que ele gosta do Julian. Ele não admite nem conhece o Julian praticamente. Tem umas conversas que eles têm que eu fico muito assim, meu Deus, eles são perfeitos. Enfim. E assim, Kirill e Sasha, melhores pais do mundo, é o que eu digo aqui sempre. Então, assim, é um livro que eu gostei muito. Eu gostei muito da interação deles. Eu gostei que é um livro que você vê que, cara, acredita nos seus sentimentos, sabe? E as coisas às vezes andam em linhas tortas, mas elas se encontram depois. Então, assim, é uma coisa muito de esperança, eu acho, também, esse livro. Eles são queridíssimos. Eu amo muito Julian e Vaughn. Coisas assim... Tem uma carta nesse livro. A Arina não tinha esse direito nessa carta. Não tinha. Então, assim, muitos elementos que eu gosto muito na escrita da Arina tem nesse livro. Ela tava, assim, muito inspirada. Então, eu fiquei muito feliz. Tem personagens novos, porque a gente tem o melhor amigo do Julian, né? Que é o Cyrus. Então, tem outras coisas aí. Eu gostei também dos personagens que vão aparecendo, assim, dos outros livros, assim, né? Porque a gente vai vendo, assim, o Vaughn interagindo com o Nico, com a galera lá do Legacy. A gente vê o Julian também interagindo com eles, o que é muito legal. A gente... e tipo... E não em momentos de odiar, né? Porque até então, o Julian era odiado pela galera de Legacy, né? E... Ai, gente, eu amo. Eu amo esse livro. É tipo assim, nossa... Beijo, amo. Não tem nem o que continuar falando. Agora, vamos para a trilogia Vipers, tá? Gente, eu vou falar que, assim, eu estava com expectativas bem altas, eu acho. E eu acho que isso que me pegou. Eu tinha visto já que o Kane, que é o personagem principal desse primeiro livro, as pessoas comparavam ele um pouco com o Killian. E o Killian, como vocês sabem, se acompanham todos os livros de Irina Kent que eu já fiz, não é um personagem que eu gosto. Na verdade, eu odeio ele. Então, assim, eu fiquei meio com medo. Mas, é interessante a gente ver que a Dalaia... É Dalaila? É Delilah ou Dalaila? Oh, God. Eu sempre... Dália. Nossa, não é nenhuma das opções, é Dália. A Dália, ela é uma pobre... Sempre assim, né? Não dos livros da Arina, que ódio. E ela foi transferida pra faculdade dos Vipers, né? Onde tem esse time de hockey, onde o Kane, o Jude e o Preston fazem parte. E ela tá lá com um intuito, a gente sabe disso. E ela tá querendo se aproximar do Kane, a gente sabe disso. E o Kane também percebe. Então, assim, ele não é bobo, entendeu? E o Kane, Jude e Preston, eles são 3 herdeiros das 4 famílias que fundaram a Vencor, que é aquela seita que eu comentei, que o Caedan fazia parte. E a ligação, qual que é? O Caedan Davenport, ele é tio do Kane Davenport. Então, assim, a gente vê algumas coisas ainda do Kane, do Caedan aqui no livro. E a gente já viu o Kane no Kiss the Villain também, que ele aparece em momentos, porque ele é muito próximo desse tio dele. E então a gente vê, assim, né, umas ligações aí. E o Kane, ele leva a Dália pra, tipo assim, ok, então eu vou te fazer parte aí dessa seita, você vem fazer o teste. Acontece coisas horrorosas nesse teste, que, assim, foi uma coisa que eu parei de gostar do Kane também. E daí eu entendi o que as pessoas disseram, o porquê que ele é parecido com o Killian. Difícil. Só que, depois, ao passar do tempo da história, que daí a Dália, você vai descobrindo por que ela se aproximou do Kane. Ela também, com certo interesse no Kane, que ela também não entende. O Kane também meio obcecado por ela. Enfim. A Dália, eu amei a Dália. Tipo assim, ela é uma das personagens femininas que eu mais gostei da Arina. Eu acho ela, assim, incrível.
Ela merece muito mais do que o Kane? Sim. O Kane é um loser comparado com ela. Só que o Kane, diferente do Killian, ele tem um charme engraçado, assim, sabe? Ele tem umas conversas com a Dahlia que são muito interessantes de acompanhar. Ele tem uma troca muito interessante com a Dahlia em alguns momentos. Então ele tem um pouco de charme que o Killian pra mim não tinha, tá? É imperdoável as coisas que o Kane fez nesse livro no começo? Sim, tá? Não perdoo. Só que ele depois ele te cativa um pouco mais, sabe? Então, assim, deu pra ler o livro. E foi um livro interessante, gente. Não foi um livro incrível. Eu acho que o que salvou pra mim é toda essa coisa da Dahlia, dela querer entender o que aconteceu com a irmã dela, Violet, que ela sabe que quem tá inserido aí no que aconteceu no acidente da irmã dela é aí dessa galera do Kane aí, entendeu? Então, assim, ela achava que era o Kane, então por isso que ela se aproximou do Kane. Então, assim, essa força da Dahlia, sabe? Ela sendo incrível, ela sendo maravilhosa. A picuinha que ela tem com o Preston também é muito engraçado. Então, assim, eu amei esse livro em questões de Dahlia, tá? Mas de resto, eu acho que ela merece muito melhor que o Kane. Agora vamos falar de Sweet Venom. Eu ia falar Sweet Obsession, o que não estaria errado, mas é Sweet Venom, que vai ser a história do Jude Callahan, que é o melhor amigo do Kane e do Preston, que também é do grupinho deles, e da Violet, pois é, da grande Violet, que está em coma em todo o primeiro livro, né? Só que aqui no Sweet, a gente vai ver o antes do acidente dela, o durante o acidente dela e o pós-acidente dela. Então a gente vai ver muita coisa. Nossa, eu acho que é tipo assim, literalmente, metade é ela em coma, e daí aqui já é o pós e durante pós, assim, sabe? Porque vai ter todo um rolê, gente. Vai ter todo um rolê. Por quê? Tem também umas partes que, assim, cada herdeiro da Vencor meio que tem uma especialidade, não herdeiro, mas a família deles, sabe? Então, por exemplo, os Callahans, eles são os donos farmacêuticos. Então, assim, vai ter isso. A gente vai ver muito isso. A gente viu isso muito do livro do Caden também. Porque o irmão do Jude, que é o Julian, o filho da mãe, ele faz meio experimentos aí. E a gente sabe muito bem as coisas que ele fazia com o Caden, tá? Então a gente vai ter mais um vislumbre disso aqui. E eu gostei muito desse livro. Assim, eu acho que o livro, ele é muito melhor do que o primeiro, tá? Eu acho ele meio apressado em certos momentos, assim como o primeiro. Só que eu gostei muito mais do Jude e da Violet. Eu gostei muito mais do casal. Eu acho que o Jude, ele tem uma coisa meio de, tipo, stalkerzinho, assim. Mas com razão, porque ele tem uma razão por ele estar obcecado pela Violet. Inicialmente. E daí depois muda esse tipo de obsessão, obviamente. E a Violet, eu gosto muito também do personagem dela. Eu sinto que às vezes ela pode ser um pouco ingênua demais e meio trouxa. Sim, só que quem nunca, entendeu? E eu acho que ela tenta muito fazer o melhor com o que ela tem. Então, eu gosto muito da relação dela com a Dahlia também. Eu gosto muito que ela tem uma vibe meio meio mãe, assim, sabe? Pra Dahlia e no geral. E eu amei muito também a conexão que ela tem com o Preston, sabe? Que, tipo assim, eles realmente ficam muito, assim, brothers, assim. E é mais engraçado ainda quando a gente vê o quão Preston é insuportável com a Dahlia. Então, assim, fica meio essa ditonomia, assim, sabe? Bom, gente, eu chorei no final desse livro, tá? Porque acontecem coisas chocantes. Apesar de eu já saber que ia lançar esse livro, né? O Tempting Venom. Mas eu fiquei meio chocada com umas coisas que aconteceram no final do livro do Jude e da Violet. Eu achei que foi assim... Rina, você tá bem? Sabe? Eu fiquei assim, calma, Mona, tá? Mas assim, se resolve rápido, então assim, ok. Mas eu tava curiosa pra ver isso aqui na visão, né, de outros. Então assim, foi um livro muito melhor que o primeiro. E eu gostei muito mais do casal. Eu acho que a Violet e o Jude realmente se merecem. E eles são demais. E agora o último, gente. Tempting Venom. Esse aí que foi complexo. Porque assim, dei 5 estrelas, amei, sim, tá? Amei. Porém, eu sei das falhas que ele tem, tá? Então, assim,
eu até deixo muito claro isso nas resenhas que eu já tinha postado na época, sabe? Porque assim, eu vi que a galera odiou ou amou também esse livro. O que eu não entendi muito bem, porque ele não tem os mesmos problemas que Kiss the Villain, por exemplo, tem. Mas, enfim. Eu estava muito curiosa pra esse livro, porque esse livro vai ser sobre o Preston, tá? Que é o amigo ali do grupo que eu mais estava interessada, porque ele tem uns. Ele é muito cuidado pelos outros dois, sabe? E você vê que algo horrível aconteceu, né? Quando ele era mais criança, né? Pra variar. Ai, gente, eu odeio essa parte. Enfim. Só que e você entende uma coisa que vai acontecendo entre ele e o Marcus. Quem é Marcus? Marcus Osborne, ele é filho ilegítimo, tá? Da quarta família dos Venkors, tá? E agora, meio que a família dele, tipo, o pai dele, né, tá querendo trazer ele pra família. Porque ele tá sem herdeiros. E daí ele quer um herdeiro, mesmo que seja de um caso aí que ele teve, entendeu? Só que o Marcus não é trouxa não, tá, gente? O Marcus, ele é um dos personagens mais, assim, pé no chão que eu conheci da Nina, eu acho. E mais meio normal, digamos assim, sabe? E também ele não é milionário, então assim, é muito... nossa, um cara que não é milionário como principal, sabe? Ele trabalha, ele é mecânico, sabe? Ele gosta de mexer com essas coisas, enfim. Ele tá na faculdade ainda, mas ele tá em outra faculdade, porque ele é até do time adversário de hóquei, né? E ele namorou uma época a Dália. E daí você descobre que é por isso que ele odeia, que o Preston odeia a Dália. Enfim, gente, e muita coisa desse livro acontece overlapping com os outros livros. Então é por isso que eu acho importante que toda essa trilogia você leia, tá? Porque você vai ver muitas cenas na visão de outra pessoa, que vai adicionar alguma coisa pra aquela cena. Então, assim, é por isso que eu recomendo. Os livros vão se overlapping bastante. E esse livro não muda também isso, porque ele vai ser overlap, ele vai acontecendo. Tem um momento que acontece aquilo que eu falei no final desse livro aqui, que vai acontecer também aqui. A gente vê tudo na visão do Marcus e do Preston, o porquê que aconteceu. Então, assim, é isso. Mas, basicamente, ele vai ser um livro que é muito mais guiado pelos personagens do que plot, tá? Então, assim, não vai ter muita coisa de, tipo, da Venkor aqui em si, tá? Porque, assim, a questão toda vai ser muito mais o Preston lidando com as questões mentais dele, de saúde mental, de traumas e essas coisas, e essa coisa de não admitir que ele gosta do Marcus. E o Marcus tentando, tipo assim, também superar essas coisas com o pai dele, né? Que foi ausente muito tempo, que não ligava muito pra ele, daí ainda ele é filho legítimo, então tem tudo isso, assim, sabe? E então é muito bonito ver esses dois personagens crescendo juntos, assim, sabe? É muito bonito ver os dois se apoiando, assim, em certos momentos. Tem momentos, assim, que o Preston, ele me assustava bastante, assim, mas, assim, mais em questão de... Meu Deus, Rina, o que você fez com esse moleque, sabe, assim? Então... aqui, uma ilustraçãozinha. Então, é muito interessante, assim, mas é muito difícil ler esse livro, tá, gente? É bem... Chequem os gatilhos também nesses livros, todos eles, mas, assim, esse aqui, pra mim, ele me deu uma pegada de God of Fury, de novo, no sentido de... Quando você descobre em detalhes os traumas aí, assim. Então, né, presta atenção nessas coisas de gatilho, tá? É o que eu recomendo. Mas é um livro muito bonito de ler no final, assim. Eu gosto muito das coisas. Eu acho que, assim, teve muitas coisas que não explicaram direito, assim, que deixaram meio assim. Só que eu acho que eles vão lidar mais com isso no terceiro livro, que a gente já descobriu de quem que vai ser, o casal do terceiro livro dos Villains. Então eu tô muito interessada pra ver, porque vai ter Venkor ainda, tá? E vai ser... Tava aos poucos ligando a série dos Villains com Vipers, e agora totalmente ligou, tá? Então, assim, tá bem legal. Eu não vou falar aqui porque spoilers, né? Mas, assim, vai ser bom, sabe? Tem promessas de ser muito bom, então, assim, estou ansiosa, mas vamos ver, né? Porque às vezes a Arina, ela é meio doida, né? Então... Mas, gente, é isso, tá? Terminei aqui de falar dos livros. Nossa, eu falei tudo isso, só foram 5 livros. E eu tenho muito mais livro pra falar. Então, assim, vocês veem por que eu vou ter que dividir em vários vídeos, né? Enfim, espero que tenham gostado. Deixa comentário aqui, 3 fãs aí que me assistem. E
Eu vou tentar editar pra ficar mais bonitinho esse vídeo, mas vocês sabem que graphic design is not my passion.